Então vamos lá? Bom, tema sugerido por vocês e quem sou eu para discordar? A gente passou a pesquisa aí, esse foi um dos temas que vocês pediram para a gente conversar. Então, a grande revolução do século e quem serão os vencedores e os perdedores dessa revolução? Será que algum deles está na sua carteira de investimento? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Se depois de ver esse vídeo você quiser expandir para outro lugar e não necessariamente para tecnologia, que é o que eu vou falar aqui, focar aqui, mas sobre os países, né, China versus Estados Unidos, tem um vídeo do Ray Dalio, Princípios da Nova Ordem Econômica, né? Se você pode assistir esse vídeo, está disponível gratuitamente aqui no YouTube, no canal do Ray Dalio. Eu raramente sugiro conteúdos fora daqui, mas esse é um vídeo que pode valer a pena. The changing world order. The times ahead will be radically different from those that we've experienced in our lifetimes, though similar to many times before. How do I know that? Because they always have been. Over my roughly 50 years of global macroeconomic investing, I've learned the hard way that the most important events that surprised me did so because they never happened in my lifetime. Então vou mostrar para vocês alguns movimentos que eu reparei que estão acontecendo, que eu mencionei no Instagram, a galera ficou em polvo rosa, né, falando para mim, pô, Raul, fala mais sobre isso e tal. E eu separei aqui algumas informações interessantes sobre a inteligência artificial e quem serão as empresas que vão ganhar e que vão perder com essa nova tecnologia. Então essa daqui foi a curva do tema inteligência artificial nos últimos 5 anos no Google Trends. Quando você confere, você percebe que a gente bate o pico ali em julho de 2023, mais ou menos quando a gente começa a utilizar também o ChatGPT, né? As pessoas descobriram ali que dava para fazer perguntas pro ChatGPT. Naquelas primeiras versões ele ainda mentia mais do que agora, ele ainda mente muito e fala algumas informações incorretas, mas o público geral, pela primeira vez, sentiu uma coisa que na verdade já estava rodando há muito tempo. O Midjourney e etc, outras ferramentas de criação de imagem já existiam nesse momento aqui, já estavam sendo amplamente utilizados. Para vocês terem uma ideia, a logo que a gente tem aqui na empresa, a logo interna, que eu tenho até feita aqui na tatuagem, que é a logo interna aqui da empresa, mais de 20 pessoas têm essa tatuagem aqui. A tatuagem é importante. Aqui nessa sala, todas as pessoas têm essa tatuagem. Exatamente. Então a gente criou isso aqui no Midjourney. A gente criou isso utilizando inteligência artificial. Ela é um símbolo interno da nossa empresa. Não tem nada de mais nela, não. E aí o que acontece? Nesse momento ali, várias empresas começaram a concorrer para esse mercado. As empresas que não tinham acordado para a inteligência artificial, de repente se depararam com o ChatGPT com milhões de usuários. E aí todo mundo começou a falar em inteligência artificial, todo mundo começou a pensar nas implementações. O tempo passou, a gente tem agora um pouquinho mais de maturidade e a gente consegue refletir sobre quem foram as empresas que já ganharam com essa história, quem serão as empresas que ainda vão ganhar e quais empresas vão perder e talvez perder o mercado para sempre nessa disputa. Então, antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já deixou aquele like antes mesmo do vídeo começar. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, chegou aqui agora, eu vou pedir para você não deixar o seu like, não precisa se inscrever nem nada disso. Você só vai fazer isso se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então é claro que é muito difícil para mim fazer essa afirmação aqui agora partindo dos dados que a gente tem. Eu preciso, né, olhar para o espelho retrovisor, que é mais claro que o para-brisa, mas em um dia nublado. Eu não consigo ver muita coisa do que passou porque acabou de acontecer, ainda é muito recente. Eu sei que vocês querem ali as informações, mas a gente vai tentar aqui olhar para o passado, entender o que aconteceu e se a história agora pode se repetir com quais negócios. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês aqui, quando a gente fala que vai ter um perdedor, não significa simplesmente que é uma empresa que vai perder mercado ou que não vai desenvolver um mercado novo. Muitas vezes, quando uma nova tecnologia disruptiva ela entra no mercado, ela pode destruir empresas que já existiam anteriormente. Para vocês terem uma ideia, a nova indústria dos computadores pessoais acabou de vez com a indústria de datilografia. Quem tem mais de 30 e 35 anos aí se lembra ainda das máquinas de escrever. Cadê a Olivetti? Deixou de existir, né? A maquininha de escrever ali. Vendia milhões e milhões de dólares por ano. A gente tem também uma empresa chamada Blockbuster. Se você tem menos de 25 anos aí, você nem vai entender essa palavra. Mas se você tem mais, você se lembra certamente das lojas azuis com letras amarelas do lugar onde você ia para alugar DVDs e fitas VHS. O mercado de fita VHS, de filmes, ele mudava a todo instante. Começou uma nova tecnologia, que era as fitas VHS, começou a chegar em tudo quanto é lugar, chegava ali depois do cinema, pouco tempo você já tinha fita VHS em tudo quanto é lugar, a gente ia na locadora, locava, etc. Tinha locadora em todos os bairros ali, concorrentes da Blockbuster, e a Blockbuster conseguiu se consolidar como a maior videolocadora do planeta. Tinha unidades aqui, por exemplo, em Goiânia.
é uma empresa criada lá nos Estados Unidos, era uma franquia, como se fosse o McDonald's, existia Blockbuster dentro do cinema, existia Blockbuster dentro dos shoppings, etc. De repente, a Blockbuster descobriu uma nova empresa chamada Netflix. Ela começou alugando DVDs por correio, em vez da pessoa necessariamente ter que ir até uma locadora, ela ficava com um filme ali, uma fita VHS, até a hora que ela queria. Então, a pessoa podia ficar, e isso tudo aconteceu porque o cara que inventou a Netflix, ele teve que pagar uma multa gigantesca na Blockbuster, que era chamada taxa de realuguel. Não sei se você lembra disso. Quando você alugava um filme e não devolvia, você começava a continuar pagando locação por vários dias, né? Renovava, e aí quando você ia devolver, você tinha que pagar rios de dinheiro. Ele pagou a multa dessa pra Blockbuster, ficou e começou a Netflix. E aí, a Netflix, então, começou a crescer naquela época e teve uma mudança de tecnologia pro DVD, que possibilitou com que a Netflix crescesse mais ainda, porque o DVD, ele era em CDzinho, né, e cabia muito melhor no correio. No momento em que a Blockbuster ainda era um império, lá nos anos 2000, a Netflix foi oferecida para eles por 50 milhões de dólares. Na época, esse dinheiro era irrelevante ali pro tamanho da Blockbuster naquele período de tempo. A Blockbuster se recusou a comprar a Netflix e, anos mais tarde, a arrogância deles custou o fim da empresa. A Blockbuster não existe mais e é uma empresa que nunca conseguiu se organizar. E eu vivi isso aí, viu, Raul? Eu trabalhei em 2 locadoras na minha adolescência. Você viu quebrando? 15 e 16. As 2 locadoras que eu trabalhei, eu fui mandado embora e elas fecharam. Tipo assim, elas fecharam e mandou todo mundo embora. Cara, mas foi muito ruim esse período. E eu gostava de locadora, adorava eu gostava, tinha uns lugarzinhos separados que era interessante. Que isso. Com as fitinhas pretas assim. O que eu mais gostava da locadora é que você chegava na locadora e tinha gente que a profissão dessa pessoa era ver filme. Então essa pessoa era tipo um curador. Você perguntava ali, tem um filme bom? E aí o atendente ou a atendente da locadora, ele te indicava um filme pra cada situação e já te falava quais filmes não valia a pena você ver também. Você ia alocar um filme, às vezes o cara falava, isso aí, dando prejuízo na locadora, né? Certamente não era o dono. Uma pessoa já te aconselhava ali, falando que não era legal. E o sonho de todo adolescente da década de 80 e 90 era trabalhar numa locadora, porque você podia ficar vendo filme o dia inteiro, né? Principalmente locadora que vendia sorvete. Então, a grande questão não foi só a Blockbuster. Se você pega e volta lá pra 1975, um cara chamado Steven Sasson, ele trabalhava na Kodak. Ele desenvolveu, na época, uma máquina capaz de fazer foto sem usar filme. Para você que não sabe, lá atrás, a gente precisava comprar um filme fotográfico cheio de negativos. Você tinha um número, 36 poses. Daí você tirava 36 fotos, ele parava de funcionar. Você tinha que revelar as fotografias. Sim, você levava ali em uma empresa de revelar fotografia, ela revelava num tamanho maior. E aí, sim, você tinha acesso à fotografia. Então, você não sabia o que estava fotografando. Você olhava por uma bolinha aqui, ó. Até hoje as câmeras têm esse bolinha, né? Esse buraquinho. Mas você olhava ali e via mais ou menos como é que tava. Quando você pegava a luz, podia ter estourado a foto, alguma coisa acontecer. Mas se desse tudo certo, você obtinha a foto. Um cara inventou a tecnologia, o Steven Sasson. Ele tava lá, fez a tecnologia e tal, e ofereceu pra Kodak. E a Kodak mandou o quê? Engavetar o projeto. Adivinha? O Steve Sasson, ele era funcionário da Kodak, que era a maior empresa de câmeras na época. E a maior empresa de filmes também. A Kodak olhou pro projeto, achou tenebroso, ficou com medo de perder mercado, não tomou decisão nenhuma. Em 2012, a Kodak abriu um processo de falência depois de anos tentando se localizar no mercado com as câmeras digitais, né? Enquanto ela tinha tido o cara que inventou elas na própria folha salarial. Que loucura. O cartão de memória, né? E aí a Kodak caiu 86,33% desde esse período aí, né? Desde lá do ano de 2014. Só desde 2014 ela caiu 90% e tá aí a $3,48. Hoje em dia é uma empresa com uma captação aí de 277 milhões em valor de mercado. E ela vende basicamente para um público que tem uma nostalgia com determinados filmes e tem algumas empresas específicas que preferem gravar ainda hoje é complicado. Ela tem um mercado de nicho que sobrou. Existe, ainda existe de algumas fotos, etc. Mas é um mercado muito pequeno e ela também vive de vender alguns produtos com a logo da Kodak, que era extremamente famosa na época. Se você já assistiu Stranger Things aí, você deve ter visto já algumas pessoas com camisetas da Kodak, etc. Então, no site da Kodak, esse licenciamento da própria marca para produzir alguns produtos, ele é famoso, né? A Kodak acabou virando sinônimo de fotografia em alguns lugares. Não só essa empresa também, como outra história muito triste, da BlackBerry. Essa virou até filme, inclusive um filme chamado BlackBerry, você pode assistir. Ela viu o iPhone começando a existir, o Steve Jobs fazendo ali a apresentação, ela era líder de mercado, existiam os BlackBerrys ali que abriam, eram celulares como hoje fosse um iPhone, era o BlackBerry, era a marca do momento, todo mundo gostava, ele era super chique, tinha em várias cores, o sonho de todo playboy era ter um BlackBerry, o sonho da juventude, talvez fosse o seu sonho também, se tem um celular de abrir ali. E aí eles tinham só a troca de mensagem de texto, a BlackBerry foi revolucionária
visionária em inventar o sistema de envio de mensagens sem o uso do SMS. Depois de um tempo, a Apple realmente chegou lançando várias outras funções, e essa também, mas já com uso pela internet. A BlackBerry decidiu não entrar no mercado, preferia manter suas teclinhas ali do que usar a tela inteira como os smartphones usam hoje. Não tomou a decisão de maneira rápida e hoje ela é uma empresa de segurança da informação. Caiu 97,91% a perda de valor de mercado dela, né? Se você pega todo o histórico dela, no período máximo em bolsa, ela ainda é uma empresa que foi lucrativa. Quem entrou na IPO da BlackBerry ainda ganhou dinheiro, porque ela teve 59,84% de alta. É óbvio que a inflação no período, blá, 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 mas assim, uma curiosidade interessante. Mas a BlackBerry basicamente deixou de existir. Ela que teve um market share gigantesco do mercado hoje em dia, não tem absolutamente nada, nem lança aparelhos novos, né? Então, uma empresa aí também muito triste. É claro que esses são só alguns dos casos que eu queria mostrar para vocês de empresas que recusaram a tecnologia, não abraçaram a tecnologia e deixaram de existir, porque faz sentido para a gente embasar agora as empresas que ganharam em 2023 mercado aqui. E a gente vai falar sobre cada uma das principais empresas do setor de inteligência artificial que mais tiveram performance em 2023. Obviamente, você não vai encontrar nessa lista nenhuma empresa brasileira. Se você quiser fazer parte desse mercado, se você quiser ter acesso a ele, você vai precisar abrir uma conta em uma corretora americana. Aí, lembrando também, mais uma informação, ou pelo menos investir em BDRs aqui no Brasil. Raul, BDR não é legal e tudo. Gente, é melhor que nada. Se você tem uma conta só numa corretora brasileira, quiser se expor em BDR, também é possível. Várias dessas empresas têm BDRs aí. Agora, uma informação importante aqui é que isso aqui não serve como recomendação de compra e nem de venda dessas ações. E de fato, eu tô falando sério com você. Por quê? Porque se você analisar isso aqui, várias das empresas já subiram demais e talvez você pode entrar e acabar pegando um princípio de bolha ou alguma coisa assim. Então, presta bastante atenção, utilize isso aqui para você estudar, para você se aprofundar e não como um negócio para sair comprando ação sem pensar no que tá fazendo. Porque se você faz besteira com o seu dinheiro, depois só você vai se ferrar com isso, né? Eu mesmo, meu dinheiro não tem nada a ver com o que você faz com o seu. Então, toma cuidado. A NVIDIA, não tem como a gente falar de setor de inteligência artificial sem falar dela. Foi a empresa que mais se beneficiou do crescimento da inteligência artificial. Ela vende hardware, ela vende literalmente equipamentos ali para processamento de gráfico, de imagem, processamento de dados. E se tem uma coisa que as IAs precisam para funcionar, é processamento de dados, é processamento de imagem. Então, as placas estão sendo extremamente vendidas, centro de dados para inteligência artificial e etc. E a NVIDIA subiu 230,53% somente em 2023, se tornando uma das maiores empresas do planeta Terra, né? Não foi de uma hora para outra, mas com grande crescimento de capital, mais do que triplicando aí o seu valor de mercado. A NVIDIA é a pá na corrida do ouro, né, Raul? Exato. Dizem que quando Serra Pelada começou a se desenvolver, né, durante o ciclo do ouro, quem ganhou dinheiro mesmo, além das pessoas que bamburraram, como a gente diz, que as pessoas que encontraram ouro mesmo, foram os vendedores de pás e picaretas, né? Porque isso todo mundo precisava. Você pode até ter encontrado ouro ou não, mas se você tentou, você usou uma pá e uma picareta. As empresas estão procurando ouro, a NVIDIA já achou, né? Ela tá tranquila. Outra empresa muito interessante é a Symbiotic. Ela é uma empresa que se dedica aí a automação de armazéns e distribuição de mercadoria. Eles desenvolvem diversos sistemas de robótica e automação para melhorar a eficiência, a precisão na movimentação dos produtos em centro de logística e armazém, e eles aplicaram inteligência artificial a esses processos. Então a Symbiotic, ela está crescendo bastante, né? Ela tem alcançado números interessantíssimos e teve 197,62% de crescimento lá no mercado americano. É realmente uma empresa que teve um crescimento assustador. A gente tem a C3.ai Inc., que é uma empresa especializada em inteligência artificial para empresas. Eles oferecem ali soluções para várias indústrias, incluindo para o setor de energia, manufatura, serviços financeiros. Eles ajudam a empresa a utilizar a inteligência artificial para melhorar o processo interno e as tomadas de decisões ali. É uma empresa também muito específica de trabalho com dados, etc., com 91,09% de crescimento somente no ano passado. Então, realmente, uma empresa também conseguiu ter um crescimento muito interessante. A Upstart Holdings aí é uma empresa de tecnologia financeira que utiliza a inteligência artificial para melhorar o aprendizado na avaliação de crédito e facilitar empréstimos pessoais online. Então, hoje existe um processo que você vai ali tentar pegar um empréstimo. Um ser humano precisa muitas vezes fazer esse processo de análise para não acontecer um erro. Eles transformaram esse processo em algo automático, utilizando indicadores e inteligência artificial, cruzando dados das mais diferentes fontes. Então, 76,81% de alta também na Upstart Holdings, mostrando aí um crescimento muito interessante. A PEF, a UiPath,
é uma empresa de software de automação robótica de processos RPA. Então, eles fornecem aí soluções de automações que permitem que as empresas executem tarefas repetitivas e programadas ali, e manuais, melhorando aí a eficiência operacional e reduzindo custos. Então, aquelas coisas que antigamente só um ser humano poderia fazer, dado o nível de detalhamento, eles conseguiram automatizar esse processo com inteligência artificial. Tá aí com 57,14% de alta. E essa é uma coisa que a gente sabe que vai existir, porque numa escala de erro ali, a gente tem muito mais erros humanos do que de IAs, né, de máquinas, mesmo que a gente tenha medo disso. E a prova disso é que quando a gente vai comparar um carro de inteligência artificial, se ele erra ali, né, uma vez em 1 milhão de testes, a gente considera que a máquina não passou. E se um ser humano, ele erra, em 1 milhão de vezes a gente erra 50 mil, a gente considera que tá tudo bem, que é um processo humano que a gente deveria fazer. Quando a gente fala de dirigir, etc., que a gente tem medo, né, de pôr a nossa vida na mão dessas máquinas, você consegue atrasar esse processo. Agora, quando é indústria, quanto menos erro, quando é um sistema ali realmente que gera valor, né, agrega valor ao ser humano, quanto menos erro, menos a gente tá preocupado com isso, né? Não tem muito porquê manter esses trabalhos na mão de seres humanos. É muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada também. A gente tem a Dynatrace Inc., ela é uma empresa muito focada em TI ali, soluções para gerenciamento de servidores, infraestrutura. Cara, ela tem diversas aplicações, todas elas voltadas à tecnologia e sistemas ali. 49,31% de alta também aí em 2023. A gente tem a Pros Holdings Inc., que é uma empresa muito interessante. Você provavelmente que é empresário, você já teve dificuldade ali em saber por quanto você deveria vender um produto, qual o valor exato que você deveria vender com base naquilo que você está fazendo, base nos impostos que você paga, etc. Eles têm um software, eles otimizam ali as soluções para definição de preço e outras coisas dentro de uma empresa, né? Então, 44,71% também de alta em 2023. Você reparou que as empresas que mais evoluíram aqui nessa lista que eu separei são empresas que não eram tão gigantescas ainda. E isso faz parte. Então, é normal que algumas empresas menores elas comecem a existir e existe um momento em que as empresas gigantescas poderiam comprar essas empresas. Só que muitas vezes existe um processo de arrogância ou de falta de interesse mesmo nesse processo inicial, porque vários desses projetos vão deixar de existir. Não se esqueça da bolha das .com, né? Se você volta lá atrás, a gente teve um movimento muito parecido com esse, que vai de 1994 até 2000. E é exatamente no momento em que surgiram as maiores empresas que você conhece hoje. Eu já fiz um vídeo aqui, acho, sobre a bolha das .com, vou deixar aqui em cima. Mas então, naquele momento, então, tava surgindo, todo mundo falava só internet, tudo que era internet, as empresas subiam. Empresas com ideias idiotas, empresas com ideias horríveis, mas que falavam que estavam vinculadas à internet, começavam a subir. E, obviamente, depois disso, a gente teve uma correção que quase quebra o mercado americano. Lá nos anos 2000, isso começa a acabar e sobraram poucas campeãs. Então, essas empresas também agora, as gigantescas, estão no problema para saber quais dessas empresas são o joio e quais delas são trigo mesmo, né? Separar ali aquilo que é ouro daquilo que é o ouro de tolo. Em 2022, das gigantescas, algumas empresas já tinham projetos de inteligência artificial. Vou olhar isso aqui em 2022, por quê? Porque em 2022 a gente tem a primeira pernadinha de alta lá naquele gráfico que a gente viu do Trends. Se uma empresa já estava preparada lá em 2022 investindo nisso, pode fazer mais sentido você acreditar que ela já está mais preparada para esse momento agora. A gente tem que partir de algum lugar. Então, essas empresas já estavam. E aí, quando você pesquisa notícias travando a data limite, eu vou ensinar vocês a fazer isso porque é uma ferramenta que você pode até usar na sua vida aqui, tá? Sempre que você quiser discutir política com seu amigo para saber o que um político disse lá atrás, né? E não o que ele tá dizendo agora, você pode fazer aqui, ó, inteligência artificial. Você vem aqui, isso aqui não foi assim a busca, né? Você pode procurar em inglês, pode procurar por outros termos, mas você vai vir aqui em qualquer data e vai limitar. Então, intervalo personalizado, em vez de você manter aí as notícias até o estado atual, a gente volta lá para janeiro de 2022 e a gente vê quais empresas já estavam investindo em inteligência artificial. Então você pode começar a pesquisar, né, esses termos, e claro, em inglês, empresas que estavam fazendo esses investimentos, e eu fiz uma lista com empresas que já estavam lá atrás falando muito disso. A Alphabet, a Google, ela já tinha ali projetos como o Google AI, a Waymo, veículos autônomos aí, e também a DeepMind. Então ela estava investindo já lá atrás em inteligência artificial. A Apple tinha investido muito em IA e continua investindo, tentando melhorar a Siri ali para que ela possa analisar os dados de usuários e desenvolver recursos aí de realidade aumentada. Eles estavam focando muito nisso naquele período, e realidade aumentada era uma coisa que a gente falava muito lá atrás por conta do metaverso, etc. Até a Apple lançou
lançou aí no lançamento para desenvolvedores especificamente, um óculos, ela mostrou como é que tava e com toda uma evolução ali. Acabou que isso não funcionou muito, mas o investimento em IA gerou retornos muito interessantes e a Siri ficou cada vez mais espertinha. A Amazon também já estava utilizando as IAs como em suas operações de comércio eletrônico nos campos de logística como recomendação de produtos também, que ficou cada vez mais eficiente a recomendação da Amazon, te avisando daquilo que você precisava pedir de novo, etc. Além da automação dos depósitos também, que permitiu a Amazon a fazer uma lista de demissões gigantescas há pouco tempo atrás, que eu cheguei a mencionar aqui. A Microsoft já tinha várias iniciativas de IA lá atrás, várias mesmo. Da Azure AI, o assistente virtual a Cortana, que ele aplicou em todos os computadores, e também os projetos de AI em saúde, no setor de saúde a Microsoft falava lá atrás. A Microsoft também, ela comprou a OpenAI, que é a empresa que cuida do ChatGPT, ela comprou uma participação importantíssima e saiu na frente de todas as empresas. A NVIDIA, lá atrás, antes da explosão, ela é conhecida aí pelas GPUs de alto desempenho, etc. E ela já estava investindo também em inteligência artificial e testando os produtos dela para inteligência artificial, já se preparando para esse momento. É por isso que ela escalou tão rápido. A IBM, ela já oferecia alguns serviços, né? O IBM Watson, para soluções de empresa, mas quando começou agora a nova IA 2.0, 3.0, sei lá o que você quer chamar, porque toda hora evolui isso, ela começou já também com alguns sistemas, então ela já estava preparada lá atrás. Então, apesar de estar um pouquinho para trás, ela já estava preparada lá atrás também, ela já investia, pelo menos mencionava o termo. A Intel, ela estava desenvolvendo um hardware de alto desempenho aí, como CPUs e aceleradores para aplicações de IA especificamente, ela tinha uma tecnologia ali, da forma como a inteligência artificial consulta dados, etc. Ela teve um crescimento muito grande também nos últimos um ano aí, se você olhar 65,29% de crescimento, mas é óbvio, a NVIDIA estava muito mais bem preparada para o momento e cresceu mais. A Salesforce, que é o maior CRM do mundo, Salesforce.com, ela utiliza IA aí nas soluções de gerenciamento com o cliente, etc, para oferecer dados. Ela chegou a criar o Einstein lá, que era um sisteminha na época, já estava falando disso também, trouxe aqui informações disso, mas há muito tempo atrás, acredito que em 2022 eu tenha falado aqui da Salesforce com esse processo. A Baidu também, conhecida chinesa aí, investe muito em IA, tá investindo em tecnologia dos veículos autônomos, assistente de voz, ela já investia nisso em 2022. E a Tencent Holdings, que é uma empresa de tecnologia chinesa, que inclusive comprou o League of Legends aí e outros jogos, ela tá utilizando IA para desenvolver esses jogos que geram receitas gigantescas, hoje é maior que a indústria do cinema, e também os serviços de nuvem e de redes sociais lá na China. Do lado das empresas brasileiras aqui, a que estava mais avançada, pelo menos em mencionar a indústria 4.0, inteligência artificial e tudo, era a VEG 3 aí também. Ela pode se beneficiar, eu coloquei aqui uma menção honrosa. Quem saiu à frente na corrida, de verdade, não em cotação, mas dos produtos que estão lançados no mercado até agora, daqueles, é claro, que eu tive acesso, que é uma visão muito limitada. Se você é um desenvolvedor ou tá com acesso a mais coisas aqui, pode comentar aqui embaixo pra gente também quem você viu das gigantes aí que saíram na frente e que conseguiram fazer. Pra mim, a Microsoft, ela conseguiu sair na frente de todo mundo. A Microsoft já chegou a implementar a inteligência artificial no Bing e agora atingiu o valor de mercado de 3 trilhões de dólares. A Microsoft cresceu absurdamente, é a segunda maior empresa do mundo, pegou um pedaço do ChatGPT, que foi a grande revolução da inteligência artificial mais recente, e apresentou os números aí, 63,12% de crescimento, e uma empresa que já era, né, uma empresa trilionária, então é assustador. Outra empresa que saiu muito na frente dos concorrentes e muito rápido foi a Adobe, a empresa que trabalha com softwares. Ela conseguiu implementar inteligência artificial em tudo quanto é lugar, de diversas maneiras, em alguns lugares obtendo êxito, em outros lugares não obtendo êxito, né, enxugar áudio, sei lá o que, ainda não foi possível, outras coisas foi possível, edição de vídeo, eles estão com o processo de agilizar, mas no Photoshop eles conseguiram gerar imagens, aumentar o tamanho de imagens, recuperar imagens de 1920, então conseguiram fazer coisas assustadoras e colocou isso para o usuário comum em produção. Assim, da maneira mais rápida e absurda que você viu na sua vida, o Adobe Photoshop Beta estava ali disponível para baixar e depois ele foi implementado como feature ali mesmo do sistema padrão da Adobe. Então, ela realmente que estava ficando para trás com relação ao Canva, estava com medinho, a galera estava um pouco assustada. A Adobe deu uma chinelada na bunda de todo mundo e falou assim, vou mostrar quem é o pai aqui. Foi ali e realmente conseguiu se organizar com tudo. A Alphabet também é uma empresa que saiu um pouco na frente no início, lançou ali o Bard, né? É o sistema do Google. A Alphabet é dona do Google, para você que não sabe. Você já consegue trocar uma ideia aqui com ele, né? Então, quem é Raul Sena? Já troca aquela ideia com o Bard aqui. Vamos ver se ele fala que sou eu. Será que ele vai falar que sou eu, Raul Sena, que estou usando o Gmail? Não tem informações suficientes. Os textos que eu crio imitam a comunicação de vocês humanos, em resposta a uma variedade de perguntas e comandos, já que sou um modelo de linguagem de grande escala. Porém, ainda não sei muito sobre essa pessoa. O que é um
investidor sardinha. Então você pode já trocar ideia aqui, tem o mesmo sistema que o ChatGPT, mas ainda tá bem atrás, tá? Do ChatGPT aqui, o Bard. Ele tá explicando aqui, explicou o termo. Ele tá pegando basicamente os snippets do Google e gerando uma versão melhorada, pelo menos foi isso que eu testei aqui nas minhas experiências, e isso foi a única coisa que o Google lançou até agora. O Google também mencionou desenvolver algumas tecnologias que aí sim me chamaram a atenção com relação a e-mails e inteligência artificial. Por exemplo, um assistente que fosse capaz de comprar uma passagem na data que alguém te disse que você tinha que viajar por um e-mail. Isso seria interessante. Ou o Google Shopping, etc. Então, o Google, ele tem grandes promessas daquilo que ele pode fazer e até agora, para mim, ele não fez nada daquilo que ele poderia fazer. Tá aí com 56,16% de alta também, com 1,87 tri de valor de mercado, a 148 dólares e 70 cents, mas ainda sem grandes revoluções. A Meta cresceu no último ano 173,85%. Agora aqui a gente precisa de um disclaimer. A Meta cresceu 173,85% porque ela tinha caído também anteriormente. Ela tinha apresentado alguns números, a queda nos usuários do Facebook, etc. E agora a Meta tem apresentado grandes possibilidades para esse novo mercado. Ela tem crescido bastante e tem se adaptado às novas tecnologias ali. Então, o receio de outras redes sociais, etc., acabou ficando um pouco atrasado depois que a Meta copiou todo mundo e implementou as mesmas funções e tal. Então, a Meta voltou a ser uma empresa que está crescendo, mas eu não acho que ela saiu na frente. Eu coloquei ela aqui porque ela foi a que mais cresceu e a gente tinha que falar. Se a gente olha, então, é basicamente isso que a gente tem até o presente momento, de empresas saindo na frente, tanto as americanas quanto as empresas que já estavam, as empresas do passado que já estavam à frente ali na tecnologia para implementar. Essas devem ser as vencedoras. E quem serão os perdedores? Qualquer outra empresa que não está nessa lista aqui, ela necessariamente tende a perder mercado para as empresas que aqui estão, né? Porque se você olha, essas empresas estão adaptadas e muitas delas com um caixa muito robusto. Então, nada de novo. A gente já falava de investimento em inteligência artificial lá dentro da UVP há muito tempo, inclusive nos ETFs e etc. A gente já falava sobre investimento em tecnologia. Quem estava posicionado em tecnologia ganhou dinheiro até agora, né? Pode ser que, obviamente, essa história mude se a gente continuar com essa crença de que tudo vai ser incrível, meu Deus, é o oba-oba, tem que tomar muito cuidado com isso, as tecnologias vêm e vão o tempo todo. Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, o que eu vou te indicar mesmo é que você vá lá agora, auvp.com.br, clica nesse botão, faça a sua análise de perfil, preenche para mim como é que tá a sua vida financeira aqui, com detalhes, né, o que tá acontecendo, e a gente vai te chamar no WhatsApp para trocar uma ideia. Lembrando, se você preencher aqui o questionário, for aprovado e entrar na UVP e não aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E você pode conferir se essa promessa é verdadeira ou não, acessando o nosso Reclame Aqui da Única Verdade Possível, mais de 3 anos no ar, mais de 14 mil alunos, a gente tem 34 mil visualizações aqui, verificado, e nenhuma reclamação, né? E eu sempre recomendo que vocês façam isso com qualquer coisa que vocês vão comprar ou que vocês pensem ali em realmente entrar, inclusive com os meus concorrentes, tá? Porque vale muito a pena você se prevenir antes de sair passando seu cartão de crédito em qualquer lugar na internet. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.